Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você gostaria de conhecer um pouco mais sobre a casta Malbec? Então vamos falar sobre vinhos, de uma forma simples, de maneira que todos entendam. Ao se falar em Malbec, já vem à nossa mente a Argentina, mas a Malbec não é originária da Argentina. Ela tem as suas raízes na França, precisamente no sudoeste francês, mais precisamente ainda na região de Cahors. E ela é famosa na França, não de agora, mas de séculos atrás, em razão de uma jovem condessa chamada Eleonora, a Condessa de Aquitânia, que tem uma incrível história. Ainda jovem, ela casou-se com o filho do rei. O rei veio a falecer meses depois e ela se tornou, juntamente com Felipe VII, rainha da França. Passados alguns anos, mais ou menos 15 anos, o que aconteceu? Um divórcio tumultuado. E aquela que era a rainha da França voltou a ser a Condessa de Aquitânia, mas ficou solteira por pouco tempo. A Condessa de Aquitânia casou-se com Henrique, o Conde d'Anjou, que é uma região da França. Só que esse Henrique tinha um pé na Inglaterra e ele se tornou Henrique II, rei da Inglaterra. E o que aconteceu? O vinho Malbec, que já era consumido na corte francesa, passou a ser consumido pelos ingleses. Os ingleses importaram milhões e milhões e milhões de litros já no século XIII. Imagine só a fama da Malbec. E quando a Malbec chegou na Argentina, algo muito interessante aconteceu. Já mencionei no vídeo em que nós tratamos sobre a Carmener, de que uma praga, a filoxera, devastou os vinhedos da França. E logo após a praga, algum tempo depois, veio um inverno rigoroso. Os vinhedos de Malbec, que não foram dizimados pela praga, foram dizimados pelo frio. Aí a Malbec, que também era plantada em Bordeaux, deixou de ser plantada em Bordeaux e acabou sendo substituída pela Merlot. É possível ainda em Bordeaux se encontrar no corte bordalês, além da Cabernet Sauvignon, da Cabernet Franc e da Merlot, também um pouquinho de Malbec. Aí, em 1800 e pouco, Michel Fourier, um agrônomo francês, mudou-se para a Argentina e levou consigo mudas de Malbec. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós vemos hoje. A Malbec tomou conta dos vinhedos na Argentina, é a uva e o vinho mais consumido na Argentina. Hoje, em todo o mundo, os vinhedos da Argentina ocupam quase 80% de todos os vinhedos de Malbec do mundo. E a Malbec se tornou famosa anos atrás em razão do crítico Robert Parker, que é apaixonado por vinhos que tenham passagem por barricas de madeira, de carvalho, por vinhos encorpados. E deu uma nota altíssima a um vinho do Nicolas Catena, da Catena Zapata. E a Malbec, que já era bem feito, passou a ser conhecida no mundo todo. E assim a Malbec é apreciada. Os americanos adoram a Malbec, os ingleses também. E os americanos gostam muito da Malbec porque para eles é muito fácil pronunciar Malbec. E assim é um dos vinhos mais consumidos nos Estados Unidos quando se fala de vinhos importados. Tanto que a Malbec também começou a ser plantada lá na Califórnia. E qual é a diferença da Malbec francesa da Malbec argentina? A grande diferença é o clima, como eu disse. O clima lá é mais frio. Assim, a Malbec tem taninos muito mais ásperos, são taninos mais rústicos. E é um vinho também com alta acidez, porque lá o clima é mais frio. De maneira que lá o Malbec francês, necessariamente, ele é consumido acompanhando refeição. Carnes potentes. E na Argentina? Na Argentina, a história é outra. A Argentina é o paraíso da Malbec. Na Argentina, nós temos um grande índice de insolação, muito sol, pouca chuva, não tem frio. É a terra na qual a Malbec se estabeleceu e foi para ficar. O interessante está o seguinte: na Argentina, a Malbec amadurece tanto que no passado se faziam vinhos de Malbec que era uma verdadeira bomba de fruta. Você respirava verdadeiras frutas maduras, frutas em compota. Hoje já se faz Malbecs mais elegantes, pois no passado o nível de maturação era tal da Malbec que a acidez era muito baixa. E aí nós tínhamos vinhos enjoativos. Com o passar dos anos, foi se fazendo a opção por pesquisas em plantar vinhedos em locais altos. E um dos grandes inovadores foi justamente Nicolas Catena, da Catena Zapata.
E o que aconteceu? Quanto mais você sobe na altitude, a cada 150 metros, você tem mais ou menos a redução de 1 grau. E não se esqueça, Mendoza, onde estão os principais vinhedos de Malbec, nós temos uma grande altitude. Lá está pertinho da Cordilheira dos Andes. Quando eu digo uma grande altitude, na verdade é um planalto, é um local muito alto e uma planície, que tem como pano de fundo a Cordilheira dos Andes. Não chove e como é muito alto, a temperatura cai, e cai muito à noite. Isso dá chance da Malbec amadurecer bem, porque se nós temos durante o dia, na grande altitude, um alto nível de insolação, à noite a temperatura cai rapidamente e muito, de maneira que a uva cessa a sua maturação. E quanto mais longo for o período de amadurecimento da Malbec, maior será a sua acidez e maior será a sua elegância. Assim, as duas melhores regiões de Mendoza que produzem Malbec é Lujan de Cuyo e o Vale do Uco, justamente porque são os dois lugares mais altos. Lujan de Cuyo está aproximadamente a 800, 1.100 metros de altitude, enquanto que o Vale do Uco se encontra a 900 até 1.400 metros de altitude. No Vale do Uco, por exemplo, nós temos um dos Malbecs mais elegantes, uma ótima acidez, as frutas amadurecem adequadamente e a elegância chega a tal que surge neste Malbec aromas de violeta. Em Mendoza, a Malbec amadurece bem em razão da insolação. Isto nos dá um Malbec com taninos muito macios, de maneira que é possível se adquirir bons Malbecs por um bom preço, sem que ele tenha passado por barricas de carvalho. Porque quando o vinho passa por barrica de carvalho, necessariamente o preço do vinho aumenta, porque não tem almoço grátis. Uma barrica de carvalho francesa, por exemplo, de média qualidade, custa em torno de 1.000 euros, que passa de 6.000 reais. Imaginem só o que não acresce ao valor de cada garrafa de vinho. Então, você pode adquirir um vinho sem passagem por madeira, porque a madeira tem por finalidade amaciar o tanino. Mas se o tanino já é macio, então você pode ter um vinho com baixo custo sem passagem por madeira. É verdade, há grandes Malbecs argentinos que passaram por madeira 12 até 18, 24 meses. São vinhos fantásticos. E os preços? Os preços são condizentes com a qualidade. Eu tenho aqui um vinho da vinícola Vinhalba, um Malbec do Vale de Lujan de Cuyo. Não passou por madeira, mas os seus taninos são muito macios. E assim como na Argentina e na França, as características de fruta não mudam muito. São geralmente frutas negras, às vezes ali um pequeno toque de fruta vermelha, especiarias que às vezes são adicionadas pela passagem por madeira, às vezes uma outra especiaria também, quando não passou por madeira, como um toquezinho de pimenta. A diferença está que as frutas percebidas no vinho de Cahors na França são frutas frescas e as frutas percebidas no Malbec da Argentina são frutas maduras, às vezes até mesmo fruta em compota. Este Malbec aqui, nós fizemos a degustação dele no 4º dia de aula do primeiro curso online básico de vinhos que estamos realizando em parceria com a Vinho e Ponto. Vamos experimentar então este Malbec Vinhalba. Enquanto eu fazia a minha exposição, eu já sentia os aromas frutados deste vinho. É um vinho realmente muito aromático, muito agradável ao nariz. Quando eu digo aromático, não quero dizer que é de alta intensidade, mas são aromas muito agradáveis. Parece aqui uma certa mirtilo, uma groselha. Também aqui um pouquinho de amora. Frutas todas maduras. Vamos ver na boca, então, como esse Malbec se manifesta. Um vinho muito macio, taninos estão presentes, porque eu percebo que na parte da gengiva a boca seca, que é uma notícia, uma indicação da presença dos taninos, mas muito macio os taninos, sem qualquer amargor, é verdadeiramente uma delícia e um vinho com um ótimo preço. A acidez dele
é média para média a mais, de maneira que não é um vinho enjoativo. Você pode tranquilamente acompanhar carnes vermelhas ou até mesmo beber batendo papo com os amigos ou acompanhando uma série na televisão. O álcool desse vinho está no limite quase de um álcool alto, 14%. E como as frutas são frutas, percepção de frutas maduras, ele nos dá a falsa sensação de ser um vinho levemente adocicado, mas não é, o vinho é seco. Fruta madura e o teor alcoólico dão essa percepção. Se gostou deste vinho, você pode adquiri-lo na Vinho e Ponto de Santa Cruz do Rio Pardo. No mundo do vinho é assim, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!